instalação de um subwoofer no Azira, né? Todo mundo sabe que quando a versão do Azira é a versão com teto solar, ela conta com som Infinity, e bem nessa região aqui, ó, ela tem um subwoofer. Porém, a versão do Azira é um pouco mais simples e não tem o som Infinity, consequentemente não tem um subwoofer. O que acontece nessa versão, então? Quando a gente abre aqui o porta-malas, a gente vai ver nessa região uma tampa aqui no qual é onde ficaria o local do subwoofer. E é justamente nesse local que eu vou fazer a instalação do alto-falante. Bom, primeiramente, você tem que remover, deixa eu ir lá por dentro do carro. Você tem que fazer a remoção de uma tela que tem aqui, ó. Que é justamente essa telinha aqui, ó. O que acontece? Ela é aparafusada com 6 parafusos do tipo Phillips e ela é aparafusada no forro. E você não tem acesso aos parafusos por aqui, pela parte interna. Então você tem algumas opções. Ou isso é uma lata, então você teria que furar ela no rumo dos parafusos para poder ter acesso aos parafusos. Isso é algo que pode ser pensado também. Pequenos furos com broca de 6 ou 8 milímetros, só para ter acesso aos parafusos para poder tirar. Ou você remover completamente aqui, ó, essa forração. Só que essa forração ela é muito complicada de remover. Todo mundo que tem Azira que um dia teve que substituir esse alto-falante sabe o inferno que é para remover isso. E o que eu fiz então? Eu simplesmente puxei com uma chave de fenda, né? Eu coloquei a chave de fenda no canto e fui puxando para os parafusos romper aqui os orifícios de onde ele é encaixado. Então ele saiu por completo. Posteriormente, na hora de colocar, ou você tem uma opção de colar ele aqui, né? Colar ele nessa borda, ou você tem essa opção que eu falei, de furar a parte da lata para ter acesso aos parafusos e, consequentemente, depois você voltar com os parafusos. E até depois, se você precisar remover ele novamente, você tem um acesso mais fácil. Depois de removido essa tela, você vai ter 4 parafusos desses do tipo 10 milímetros, que vai bem aqui, ó, que segura ou o alto-falante, quando ele tem o alto-falante, ou um tampãozinho que você precisa remover para colocar o alto-falante. Se você achar o alto-falante na medida certa, perfeito. Naquela mesma furação, você volta então com os parafusos originais do alto-falante aqui. Eu vou mostrar ali qual alto-falante que eu estou utilizando aqui na instalação. Bom, o que acontece agora? Eu removi esse acabamento, que é o que ficava preso por aqueles 4 parafusos que dava acesso ao alto-falante, né? Ele fica preso pela parte superior, por isso que você precisa remover aquela grade, remover os parafusos e você tira ele por cima. O alto-falante que eu vou instalar não é o melhor, não é um sub potente, é só para melhorar um pouquinho o grave, até porque ele não tem espaço para colocar um alto-falante muito grande. Esse alto-falante que eu tinha parado aqui, se posteriormente eu sentir a necessidade de um alto-falante melhor, eu então vou estar fazendo um upgrade, mas por enquanto eu vou estar utilizando ele. Ele é um alto-falante de 4 ohms de resistência, né, de impedância, por 50 watts de potência. Então, alto-falante relativamente aí fraco, mas vai cumprir bem o papel, né, o que eu pretendo. Ele é menor na furação, porém ele é o tamanho que dá aqui no prato. Só que a borda dele é curta, então ele não tem uma borda suficiente para atingir os parafusos. O que eu vou fazer então? Eu já até comecei a cortar e vou remover essa saliência aqui desse acabamento e vou fixar o alto-falante nesse acabamento e pegar esse acabamento com o alto-falante e voltar ele para o local onde vai ser parafusado os 4 parafusos que vão fixar ele. Depois é só fazer a instalação, né, da parte elétrica. Eu ainda preciso ver se tem um fio que chega lá de áudio, né, que chega lá naquela região, já que ele tem a opção de vir com alto-falante, pode ser que ele já tenha um chicote. Caso contrário, então vou ter que pegar um chicote de alguma das saídas de áudio para colocar no módulo e do módulo eu jogar ele para o alto-falante.
Vou remover o acabamento aqui e já volto. Feito aqui o corte, removi o prato. E a instalação do alto-falante então aqui no acabamento. Agora basta eu instalar esse acabamento aqui, lá naquela forração. E posteriormente eu vou ver como que eu vou fixar aquela gradinha por cima. Aí pessoal, o alto-falante já instalado. Ficou bem fixo, né? Sobre a gradinha, eu achei melhor que eu vou colar ela mesmo, ao invés de furar a lata ali para poder fazer a instalação. Eu vou fazer a fixação dela aqui e já volto. Telinha já fixada. Ela tinha umas travinhas. Ela ainda tinha umas travinhas que acabou ajudando a segurar. Mas mesmo assim eu passei um pouquinho de cola nas bordas para poder fixá-la melhor. Está feita a instalação. Agora é só a parte de instalação do áudio, né? Puxar a saída de áudio para cá. Não tem o fio, eu procurei o fio aqui do som, não tem, então eu vou puxar do próprio rádio. Fazer a instalação do módulo e assim a gente vai ter um subwoofer completamente instalado e funcional aqui no Azira. A perna do porta-malas, ele ficou com esse aspecto, com essa aparência. Então tá aí o alto-falante instalado. E agora é só fazer a ligação do áudio aqui, pra gente deixar ele completamente funcional. Eu ainda vou dar uma olhadinha nessa forração aqui, se ela não tem algum conector de áudio perdido por aí, para facilitar a instalação do áudio, né? Assim evita de eu ficar passando fios por dentro do acabamento do veículo. Então eu vou procurar e já mostro para vocês. Bom galera, a ideia do canal, dessa instalação, é eu utilizar apenas o que eu tinha, para não precisar adquirir nada. Então eu já tinha um alto-falante, que é um sub de som de casa, né, de home theater. E eu tinha também esse módulo da Stetson, é o R160.2. Ele é um módulo digital. Só que ele tem um probleminha, né? Eles são 2 canais de 2 ohms de impedância. E nosso alto-falante é de 4. E ele também é um alto-falante estéreo, né? Então ele não tem corte para grave. O que eu vou estar fazendo? Eu uni aqui a entrada, né? O direito e esquerdo, positivo e negativo. Então aqui é que vai vir a entrada do áudio, né? Que eu vou estar pegando lá do sistema de som. Esse é o remoto. Esse é um alto-falante digital e a gente não utiliza o remoto pelo seguinte caso. Ele auto-starta quando ele percebe que está recebendo alguma alimentação por aqui, alguma informação de áudio. E quando essa alimentação é desligada, ele automaticamente também se desliga. Só que aí nós temos 2 problemas, né? Um que ele é estéreo e outro que ele é de 2 ohms. Só que toda potência ela aceita uma ligação em bridge. E essa ligação em bridge ele transforma ele em um canal e aumenta a impedância para 4 ohms, que é justamente a impedância que nós precisamos para o alto-falante. Porém, ele ainda vai enviar todas as altas frequências. Então nós temos que fazer o corte de frequência. Eu não vou estar utilizando esses fios, eu coloquei ele só para exemplificar aqui para vocês. Então, positivo e negativo. Vou estar ligando o positivo e negativo lá, alguma alimentação que eu puxar lá para lá. O legal desse módulo é que ele consome uma quantidade muito pequena de energia. Então os fios podem ser de bitola pequena, não precisa ser fios de bitola grande. E a saída para ligar em bridge, você vai pegar um positivo de um lado e o negativo de outro lado. Então eu peguei o positivo do R e o negativo do L. Aqui nós temos uma ligação em bridge em 4 ohms. Só que ela ainda vai sair, né, com todas as frequências. Então nós temos que conseguir cortar as frequências mais altas. Cortar o agudo e cortar o médio para deixar apenas os graves passar, a grosso modo dizendo. Para isso existem os crossovers, que fazem justamente um filtro de frequência. O que nós vamos fazer então?
Eu peguei essa bobina, até soldei aqui os fios para não ficar saindo, para ficar mais fácil eu explicar. Essa bobina, eu encontrei ela dentro de fonte de computador. Nada mais é do que uma bobina, um enrolamento de cobre isolado, no qual ela faz uma impedância. O que nós vamos fazer? Essa bobina nós vamos ligar em série. O que é em série? O fio está aqui, né? Nós vamos cortar e fazer a ligação passar pela bobina. Então o positivo vai vir, vai passar pela bobina e vai voltar, seguir o seu caminho. Então aqui ela está uma ligação em série, certo? Para que serve a bobina? A bobina é para fazer os cortes dos agudos. Ela vai cortar as frequências mais altas. Só que a quantidade de espiras, a bitola do cobre influencia na frequência que ela vai ser cortada. Então vocês peguem algumas bobinas e vão testando qual vai ter aí o melhor corte de frequência. Perfeito? Ainda temos o problema dos médios. Como que a gente corta então as frequências dos médios? Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, em Twitter, corneta. Nós vamos cortar então os médios. Para cortar os médios, nós vamos utilizar um capacitor ligado em paralelo. O que é ligação em paralelo, né? Os fios do alto-falante serão ligados aqui, ó. Negativo do alto-falante, positivo do alto-falante. Então, ela vai ser ligada em paralelo através de um capacitor. O capacitor ele tem polaridade. Normalmente essa parte com essas listras é o polo negativo do capacitor e o outro sem marcação é o polo positivo. Também fiz uma soldinha aqui para ficar mais fácil. Eu utilizei um capacitor de 470 microfarad por 50 volts. Quanto maior o capacitor, maior vai ser a faixa de corte. Novamente, peguem alguns capacitores e vão testando qual é o melhor aí que vai atender ao projeto de vocês. A tensão, né, ou seja, a voltagem, não é tão importante, desde que ele seja superior a 14 volts, porque é a potência de trabalho aqui do módulo. Então 50 volts é superior. E a potência, a capacitância, aqui em 470 microfarad, quanto maior a capacitância, maior vai ser a faixa de frequência que ele vai filtrar. Então estou utilizando de 470, já fiz um teste ligeiro, então num outro alto-falante, não foi no alto-falante que eu vou utilizar, mas aparentemente ele fez o corte que eu estava querendo. Então eu gostei do resultado. Então essa vai ser a ligação. Eu vou estar ligando o módulo lá. Agora eu vou fazer a ligação com os fios corretos que eu vou fazer e vou deixar tudo bem encapsulado ali na forração do carro para não ter nem ruído e nem atrito, nem contato, fechar curto, nem nada do tipo. Deu bastante trabalho aqui na parte de acabamento, né? Faltando aí nos detalhezinhos aqui, sumi com aquele fio ali. E o alto-falante ficou assim, ó, depois de instalar. Bastante sujeira aqui, ainda tenho que limpar. Tive que desmontar esse acabamento aqui, esse acabamento central, para poder passar os fios, né, de alimentação e de áudio. A soleira aqui também tive que tirar até ir lá na parte do som. Eu não tirei o som porque você tem que tirar todo esse acabamento aqui. Eu peguei o fio que desce pela coluna aqui. Eu interceptei ele por aqui. Então ficou mais simples, porque é muito chato tirar esse painel central. E deixa eu tirar a chave que eu fiquei sem apito. Eu vou ligar o som para vocês ouvirem. Na verdade, para vocês verem, porque eu vou cortar o áudio por causa do strike que o YouTube dá. Devido a estar tocando a música ali, o YouTube vai e dá um strike no meu vídeo. A gente já não tem muita visualização, com strike do YouTube então menos ainda. Eu vou ligar ele aqui. Meia chave ele já liga e vocês vão acompanhando.